Nos últimos anos, a situação econômica da Venezuela colocou muitos venezuelanos em xeque. As principais notícias relacionadas ao país provavelmente envolveram temas como pobreza extrema, fuga em massa e uma população arrasada, enfrentando uma constante falta de itens de necessidade básica, como medicamentos, produtos de higiene e até mesmo comida. Ayer estuvo el diablo aquí. Dados da Unicef apontam que só entre 2015 e 2019, mais de 250 mil venezuelanos vieram buscar refúgio aqui no Brasil. E a ONU estima que cerca de 7 milhões de pessoas necessitem de ajuda humanitária por lá. Atualmente, os venezuelanos recorrem ao mercado negro para conseguir sobreviver, enquanto o salário mínimo no país equivale a míseros $2,40. Em 2020, quando o mundo inteiro foi atingido pela pandemia, a situação na Venezuela ficou ainda pior. A falta de testes, a pouca transparência por parte do governo em relação aos dados oficiais e a perseguição aos profissionais de saúde que vazassem qualquer informação impediam a obtenção de dados oficiais minimamente confiáveis. Sem eles, o país não recebeu a atenção que merecia, ou que deveria. O que até certo ponto não é de se espantar, porque num país onde suprimentos médicos já eram escassos antes mesmo da pandemia, uma crise sanitária de tamanha proporção inevitavelmente os tornaria ainda mais vulneráveis. Mas o que chama mais atenção nisso tudo, e o que provavelmente muita gente não sabe, é que esse mesmo país, até pouco tempo atrás, não somente era uma democracia, como era a democracia mais rica de toda a América Latina. Um país tão influente e promissor que ajudou até mesmo seu principal arqui-inimigo, os Estados Unidos, prestando assistência a moradores de comunidades carentes da cidade de Nova York. Este é um presente vindo do coração do povo venezuelano para o coração do povo americano, foram as palavras do presidente da Citgo Petroleum, uma das empresas da Citgo América, subsidiária da estatal venezuelana, Petróleos de Venezuela, uma espécie de Petrobras venezuelana. Como um dos países fundadores da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a Venezuela possui nada mais nada menos do que a maior reserva de petróleo bruto do mundo. No fim dos anos 30, o país já era o terceiro maior produtor de petróleo a nível global, bem como o principal exportador. Durante a década de 50, a Venezuela viu seu PIB crescer de tal forma que no fim dos anos 50, o PIB per capita dos venezuelanos quase alcançou o da Alemanha Ocidental, que havia passado por um verdadeiro milagre econômico nas mãos de Ludwig Erhard. Em 1950, a Venezuela se tornou a quarta nação per capita mais rica do mundo. A produção de petróleo no país atingiu o auge na década de 70, quando a OPEP impôs um embargo aos Estados Unidos, fazendo o preço do barril quadruplicar. Nesse período, os venezuelanos passaram a receber os maiores salários da América Latina. Mas como um país que já foi considerado o mais rico da América Latina conseguiu ver a sua economia colapsar em menos de uma década e passar de um dos maiores PIB per capita do mundo a uma população que não tem nem o que comer, devastada por uma hiperinflação brutal? E principalmente, será que o que aconteceu lá também pode acontecer aqui no Brasil? É exatamente isso que a gente vai descobrir nesse vídeo. Assim como outros países da América, a Venezuela era uma região habitada por povos indígenas até ser colonizada, nesse caso pelos espanhóis, pouco tempo depois de Colombo desembarcar no território em 1498, e assim permaneceu durante boa parte de sua história, até se tornar independente em 1819, sob a liderança de Simón Bolívar. A partir de então, a Venezuela se tornou parte de uma república chamada Gran Colômbia, formada da união de 4 países, Venezuela, Equador, Panamá e Colômbia. A aliança entre eles acabou em 1830, quando a Venezuela resolveu seguir sozinha após a morte de Bolívar. Depois disso, a história da Venezuela foi marcada por instabilidade política, diversas ditaduras, guerras civis e todo tipo de conflito. Nesse meio tempo, iniciava na Europa uma batalha de proporções nunca antes vista, a Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi decisiva para a indústria petrolífera, já que pela primeira vez na história uma série de veículos motorizados estavam sendo usados em combate. Nesse período, meios de transporte como tanques, carros, caminhões, aviões e navios se tornaram parte fundamental dos esforços de guerra. Para se ter ideia do aumento do número de veículos durante a guerra, quando os britânicos lutaram na França em 1914, eles contavam com pouco mais de 800 carros e 15 motocicletas. No fim da guerra, 4 anos depois, a frota britânica tinha saltado para 23 mil carros, 34 mil motocicletas e 56 mil caminhões. Todos esses veículos significavam uma coisa, uma alta demanda por combustível, ou seja, por petróleo. Essa foi a oportunidade perfeita para os venezuelanos entrarem de vez no mercado internacional e assumirem uma posição de prestígio. Mas a relação da Venezuela com o petróleo é muito mais antiga e começou antes mesmo da chegada dos espanhóis. Os indígenas que habitavam a região já usavam a substância para diversos fins, desde a medicina até a iluminação. Durante o período colonial, os próprios espanhóis também tiraram proveito disso e a coroa espanhola organizou expedições com o objetivo de obter o máximo de petróleo possível. Mas a grande virada da Venezuela veio mesmo com o fim da Grande Guerra, quando o país descobriu que possuía reservas gigantescas de petróleo na região do Lago de Maracaibo.
Tudo isso numa época em que o petróleo estava em alta, a demanda por ele só crescia e o mundo logo se tornaria extremamente dependente de seu uso. Assim como acontece até hoje. A partir daí o país se tornou um dos principais exportadores de petróleo do mundo. A produção era tão boa e estável que durante a Segunda Guerra Mundial a Venezuela era a fonte mais confiável de petróleo para os norte-americanos. Em 1976, o governo democrático nacionalizou a produção de petróleo e criou a Petróleos de Venezuela, ou PDVSA, uma companhia estatal responsável pelo petróleo. Mas nos anos 80, o preço do petróleo caiu e a economia venezuelana enfrentou uma de muitas crises que viriam. Além disso, a corrupção começava a se tornar muito mais visível no país e a situação política ficou extremamente delicada, o que resultou em ondas de protestos, forte repressão policial e muitas mortes. Todo esse cenário abriu caminho para que uma nova ideologia política ganhasse força e, após tentar por 2 vezes assumir o país através de um golpe, o oficial militar Hugo Chávez foi finalmente eleito democraticamente em 1998, derrotando os partidos tradicionais. Chávez presidiu a Venezuela entre os anos de 1999 e 2013 e, apesar de ser considerado uma figura controversa até os dias de hoje, foi incrivelmente popular entre os venezuelanos e sua ideologia política foi batizada com o seu nome. Era o início do chavismo na Venezuela. Uma das razões que explica a popularidade de Chávez tem a ver principalmente com uma série de programas sociais desenvolvidos durante o seu governo, que melhoraram substancialmente a qualidade de vida do povo venezuelano. Ou pelo menos, era o que eles achavam. O que aconteceria depois de 2013 ganharia um capítulo à parte nos livros de história. Chávez assumiu o poder prometendo diminuir a pobreza e a desigualdade através das vastas riquezas de petróleo do país. Com um discurso bastante alinhado à esquerda política, ele até parecia querer seguir a sua filosofia de dar poder ao povo. Uma de suas primeiras ações ao tomar posse foi convocar um referendo para saber se o povo apoiava a criação de uma nova Constituição. A resposta foi sim, com uma margem de vitória expressiva. Após isso, houveram mais 2 referendos sobre o assunto, um para decidir quem ia fazer parte da Assembleia Constituinte e outro para aprovar o texto pronto. Ambas as votações mostraram um apoio popular muito grande às políticas de Chávez. O presidente também estabeleceu cotas para a produção nacional de petróleo e prometeu acabar com a ineficiência da petrolífera estatal. No ano de 2000, o preço do barril de petróleo disparou e a Venezuela foi incrivelmente beneficiada com isso. Em 2001, ela era o país mais rico da América do Sul e todo esse dinheiro que entrou nos cofres públicos nos anos dourados da era do petróleo foi fundamental justamente para bancar as políticas sociais do governo Chávez. Durante esse período, ele estabeleceu programas de educação e saúde gratuitos, além de basicamente distribuir dinheiro para a população. As taxas de desemprego caíram pela metade, o número de pessoas em situação de extrema pobreza caiu de mais de 23% para pouco mais de 8%, e as cifras relacionadas à exportação do petróleo foram de menos de 15 bilhões de dólares em 99 para mais de 50 milhões em 2011. Chávez transformou a forma como a Venezuela gastava seu dinheiro, mas pouco fez em relação à forma como a Venezuela ganhava seu dinheiro, criando um país quase que totalmente dependente da exportação de uma única commodity, o petróleo. Suas ações tiveram efeitos imediatos e inicialmente positivos, mas na realidade, o que suas políticas realmente fizeram foi criar uma falsa sensação de prosperidade. Pouco a pouco, elas minaram a economia venezuelana como um edifício cujas estruturas não suportariam o peso de todos os andares e, inevitavelmente, entraria em colapso. Ainda no início da década, o Chávez do povo começou a dar lugar a um Chávez autocrático. Quando em 2003 funcionários da PDVSA entraram em greve acusando o governo de interferir na cultura da empresa, Chávez demitiu uma série de funcionários e os substituiu por pessoas leais ao seu governo. Durante sua liderança, ele também acabou com a principal empresa de televisão, censurou a mídia, perseguiu adversários políticos e alterou a Constituição para passar mais tempo no poder, assim como fez Vladimir Putin na Rússia e Robert Mugabe no Zimbábue, um dos maiores ditadores da história. Tudo isso usando como justificativa as tentativas de golpe que sofreu durante seu governo. Hugo Chávez também se posicionou como o maior crítico dos Estados Unidos. Durante uma Assembleia Geral da ONU, em seu famoso discurso criticando o então presidente norte-americano George W. Bush, que tinha feito um discurso no dia anterior, Chávez afirmou: "Ontem, o diabo estava aqui, bem aqui, e ainda cheira a enxofre." Mas o real problema da Venezuela e de seu governo não foi necessariamente a grande quantidade de programas sociais nos quais ela investiu, mas a forma como esses programas sociais foram financiados e principalmente a forma como a economia do país passou a ser extremamente dependente da exportação de um único produto. Foi exatamente aqui que as coisas começaram a desandar e a Venezuela selou seu destino ao combinar esses 2 fatores de forma desastrosa. Durante os anos de alto lucro com a petrolífera estatal Petróleos de Venezuela, a renda do governo venezuelano era incrivelmente alta e os anos dourados pareciam que iam durar para sempre.
Quando o governo resolveu gastar esse lucro com programas sociais e outras despesas, eles não tinham precisamente o que a gente pode chamar de plano a médio ou longo prazo, ou seja, uma preocupação real com o futuro. Ao aumentar drasticamente os gastos do governo, reduzir impostos e gastar como se não houvesse amanhã, a Venezuela entrou em um beco sem saída. Outro grande fator que contribuiu para a decadência da economia venezuelana foi a decisão de estatizar centenas de companhias privadas. Durante o governo de Chávez, foram estatizadas empresas de eletricidade, indústrias, telecomunicações e até bancos. O problema com isso é que, de repente, não valia mais a pena investir em empresas privadas ou abrir o próprio negócio, já que competir com o governo era como dar um tiro no próprio pé. Mais um erro na condução disso tudo foi a falta de interesse de Chávez em diversificar a economia ou criar fontes alternativas de renda, deixando o país cada vez mais exclusivamente dependente do petróleo. Nos Emirados Árabes, por exemplo, o governo usou parte da renda obtida com a indústria do petróleo para fortalecer outras indústrias, como a do turismo, e tornar o lugar um importante centro financeiro mundial. Além de tudo, com o petróleo venezuelano em alta demanda, a moeda do país começou a ser valorizada cada vez mais, o que fez com que saísse mais barato para os venezuelanos importar mercadorias do exterior do que comprar de indústrias locais, um caminho certo para o enfraquecimento da indústria doméstica. De 2006 a 2014, o preço do petróleo em média se manteve alto, com o preço do barril flutuando entre 100 a 125 dólares, e o governo da Venezuela achava que podia contar com os altos preços dos barris de petróleo para sempre. Mas o inevitável aconteceu, e o preço do petróleo despencou, chegando a cifras baixíssimas em 2016, quando o preço do barril atingiu apenas 26 dólares. Aqui você já deve imaginar o que aconteceria com uma economia altamente dependente da exportação desse produto numa situação como essa, certo? A essa altura, o país já era governado por Nicolás Maduro, que assumiu o poder depois da morte de Chávez em 2013. Ele herdou um país em queda livre e sua forma de governar não contribuiu muito para que as coisas deixassem de piorar. Numa tentativa desesperada de controlar a economia em pane, o governo teve uma ideia genial: imprimir mais dinheiro. Em pouco tempo, a Venezuela mergulharia numa das maiores hiperinflações da história e o cenário se tornaria catastrófico. Era o início de uma das piores crises econômicas, sociais e humanitárias que o mundo assistiria nas últimas décadas. Enquanto seu país mergulhava em uma profunda crise, Nicolás Maduro fez questão de dificultar o trabalho de monitoramento da comunidade internacional, continuando o legado de Chávez de repressão política e censura. Em 2014, por exemplo, o Banco Central da Venezuela parou de divulgar dados sobre a economia de maneira regular. Apesar de não termos dados oficiais do governo, a gente sabe que toda a má gestão durante o governo Chávez e o governo Maduro levaram o país ao caos total, uma verdadeira sucessão de falhas inacreditáveis que teriam consequências catastróficas. Todas as indústrias venezuelanas colapsaram, com exceção da petrolífera, e mesmo com todos os erros, a Venezuela ainda continua extremamente dependente dela e o petróleo representa 95% das exportações do país. A hiperinflação fez com que o bolívar venezuelano passasse a não valer nada. Na data em que esse vídeo foi feito, um dólar americano equivale a mais de 4 milhões de bolívares, segundo o Google Finance. Em 2014, no início da crise, esse valor era de pouco mais de 6 bolívares. É como se um dólar americano passasse a valer mais de 4 milhões de reais em poucos anos. Maduro estabeleceu um preço fixo para alguns tipos de alimentos, como ovos e manteiga. Mesmo assim, eles custam mais do que um salário médio mensal, e a escassez de comida força a população a aderir ao mercado negro. Um exemplo da precariedade dos salários por lá é que, mesmo com um multiplicador sobre o salário por profissionalização e tempo de serviço, uma espécie e abono salarial, um funcionário público com doutorado e 20 anos de carreira não chega a ganhar mais do que 35 dólares por mês, o que não cobre nem a cesta básica e não é suficiente nem para sobreviver. A criminalidade e a violência estampam os 4 cantos da nação, o que não é de se espantar. Feirantes vendem carne podre por conta dos blackouts constantes que impedem a refrigeração adequada do alimento e, mesmo assim, muitos clientes só conseguem pagar por restos, como as patas do boi ou gordura. Trabalhadores agora desempregados vasculham lixo em busca de comida. Por essas e outras, não é difícil entender por que tantos venezuelanos têm tentado desesperadamente fugir do país, procurando refúgio nos países vizinhos. Isso inclui profissionais qualificados, até mesmo os das petrolíferas, afundando ainda mais a produção nacional e agravando ainda mais a crise econômica, como um grande efeito dominó. Segundo a Human Rights Watch, mais de 5 milhões de pessoas saíram do país desde 2014, o equivalente a cerca de 18% da população venezuelana. Enquanto isso, Nicolás Maduro aperta o cerco contra seus opositores políticos, controlando cada vez mais as instituições nacionais, o que significa que é improvável que vejamos ele deixar o poder em breve. Um estudo feito entre 2019 e 2020 pela Universidade de Caracas mostrou que 96% da população venezuelana foi considerada pobre, e desses, 70% viviam em estado de extrema pobreza.
Com todas as outras indústrias quebradas, uma das esperanças da Venezuela é a recuperação do mercado petrolífero, de forma que o dinheiro comece a entrar novamente e investimentos para diversificar a economia possam ser feitos. Mas para isso acontecer, a verdadeira esperança da Venezuela está em conseguir voltar a ser um país democrático, colocando um ponto final nos regimes ditatoriais e corruptos, que afundaram o país numa tentativa incontrolável de manter políticas populistas economicamente insustentáveis. Os últimos anos foram marcados por uma crescente preocupação por parte das organizações, sobretudo daquelas da iniciativa privada, em relação à sustentabilidade e responsabilidade social, de tal forma que hoje é muito mais difícil prever qual rumo a indústria petrolífera tomará nos próximos anos e se ou quanto a sua influência será reduzida daqui para frente. Apesar da economia brasileira também não andar nada bem, do desemprego e da inflação batendo recorde a cada dia que passa e das notícias de corrupção envolvendo a nossa política terem se tornado uma espécie de enredo da sessão da tarde, nós ainda não estamos no mesmo caminho que a Venezuela. Ainda, a indústria brasileira tem muito o que melhorar, isso é fato, mas a nossa economia ainda é muito mais diversificada que a venezuelana. A nossa agropecuária é forte e o petróleo representa uma parcela muito menor do PIB brasileiro, embora ainda seja uma parcela significativa. Também temos uma diversidade de riquezas naturais maior que na Venezuela, em grande parte por conta da extensão territorial brasileira, que é o quinto maior país em extensão territorial do mundo. Nós exportamos minério de ferro, cana-de-açúcar, aço, café e soja. Isso não quer dizer que a economia do nosso país deva servir de exemplo ou que a gente não precise ficar de olho caso uma possível crise como a da Venezuela esteja prestes a acontecer. Na verdade, independente da nossa ideologia política, é essencial ter em mente que é nosso dever fiscalizar as políticas adotadas pelos nossos governantes, sejam elas quais forem, e pressioná-los ao menor sinal de má gestão. Não esqueça que eles trabalham para você. Afinal, a Venezuela é só mais um entre tantos outros exemplos de país onde péssimas políticas e altos índices de corrupção atropelaram oportunidades e faliram uma nação que tinha tudo para dar certo. Mas existem várias outras formas de falir um país.